Amados irmãos, queridas irmãs aqui presentes, uma saudação muito carinhosa aos jovens que fizeram esse nosso retiro mariano, nossos encontristas, um agradecimento também a todo o setor de juventude, toda a equipe de trabalho que também serviu neste nosso retiro mariano, esse quarto retiro mariano, um acolhimento também aos pais e os visitantes que aqui estão, né, para prestigiar esses jovens que fizeram esse retiro. E queremos saudar também os que nos acompanham pela transmissão no canal do YouTube de nossa paróquia. Meus irmãos, nós, durante todo esse ano litúrgico, nós estamos acompanhando o evangelista São Mateus, que narra para a gente, assim como São Marcos, São Lucas, o Evangelho de Jesus a partir da sua experiência e a partir da sua intenção. São Mateus, ele foi um apóstolo, experimentou com Jesus ali a vivência, experimentou com ele, né, cada momento da sua vida, testemunhou a pregação do Evangelho, testemunhou os milagres. São Mateus, ele foi um chamado de uma vida de pecado, como nós ouvimos há 2 semanas atrás. Ele foi chamado para ser um seguidor de Jesus. Na semana passada ouvimos Jesus elegendo os 12, e São Mateus estava dentre os 12, escolhidos por Jesus para formar o grupo dos apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, aqueles 12 que tinham especialmente a missão dada por Jesus de realizar obras que é própria dele, obras que são divinas. 4 pelo menos são as obras que São Mateus relata que Jesus dava para eles: o poder de expulsar demônios, curar doentes, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. São os 4 poderes que Jesus dava aos apóstolos ali, isso ouvíamos na semana passada. São Mateus, ele tem uma forma peculiar de organizar o texto do seu evangelho. É importante a gente entender que cada evangelista escreve os acontecimentos da vida de Jesus de um modo, né? É o mesmo acontecimento, é o mesmo episódio, é a mesma experiência com Jesus, mas assim como nós, quando contamos um episódio, podemos contar por visões diferentes o mesmo fato. Isso não significa que um está mais certo que o outro, mas são visões distintas, experiências distintas, mas o fato é o mesmo. Também encontramos em cada evangelista um modo próprio de contar a mesma experiência. E é interessante que a gente conheça cada evangelista, cada texto sagrado, na sua peculiaridade, na sua característica própria, porque isso nos ajuda a compreender melhor o próprio Evangelho, nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus. E São Mateus, ele constrói o seu Evangelho em torno de 5 grandes discursos de Jesus. Ou seja, ele dá atenção a 5 discursos que Jesus proferiu, e em torno desses discursos ele vai construindo as narrativas, vai montando a narrativa dos acontecimentos que tiveram na vida de Jesus. Vale lembrar que o Evangelho foi escrito aí cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. Então, é todo um esforço de fazer memória e de organizar esses acontecimentos. O primeiro discurso, quem estava aí lá no início do ano, né, acompanhando nossas missas, né, lá antes do Domingo de Ramos, já antes da Quaresma, deve se lembrar, os primeiros discursos que São Mateus o primeiro discurso de São Mateus registra de Jesus é o chamado Sermão da Montanha, quando Jesus reúne todo o grupo dos discípulos, uma grande multidão de discípulos, e ali ele forma aqueles discípulos sobre os conteúdos éticos, sobre os conteúdos morais, aquilo que é certo e errado, aquilo que um cristão deve ou não fazer, aquilo que um discípulo deve ou não fazer. Então, o Sermão da Montanha, que está presente no capítulo 5, 6 e 7, nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, tinha lá o discurso ético de Jesus. Depois nós ouvimos, agora nas últimas semanas, o que eu acabei de dizer, Jesus formando dentro do grupo dos discípulos os seus apóstolos. Apóstolos era um grupo restrito, um grupo de 12, apenas 12 que Jesus escolheu para dar a eles um poder especial,
para dar a eles uma autoridade distinta da dos outros. E ali nós ouvíamos, semana passada, a eleição dos 12. E no capítulo 10 de São Mateus, nós encontramos todo o discurso de Jesus dirigido a esses 12, e que nós podemos tomar parte deles também para cada um de nós. Mesmo que esses 12 sejam atualizados para o que nós hoje chamamos de bispos, nós todos podemos com muita tranquilidade usar esses ensinamentos, porque também as mesmas orientações que Jesus dá aos apóstolos, dá aos 12, elas são aplicadas a todos nós, grupo maior de discípulos, que devemos compreender o que Jesus espera da gente. E aqui não é mais agora o que é certo e errado. Agora estamos falando de relacionamento nosso com Jesus, vivência nossa com intimidade com Jesus. E o capítulo 10, ele é muito específico nessa direção que Jesus dá para os seus apóstolos. Nós também somos chamados em nosso tempo a fazer o que chamamos de apostolado. Mesmo que nós não sejamos bispos, apóstolos, nós somos chamados a fazer apostolado. O que é um apostolado? É quando você se empenha em transmitir a palavra de Deus para outra pessoa, de modo diretamente missionário, né, quando a gente fala de conversão de alguém, ou também quando você dirige de modo ali, né, de uma animação cristã, quando você anima uma pessoa que está vivendo uma vida afastada de Deus a voltar, quando você orienta uma pessoa que está numa vida talvez passando por algumas dificuldades ou desafios, para que ela permaneça firme, isso é apostolado. Ou até mesmo quando a gente exerce a caridade cristã, quando a gente ali observa as pessoas que passam necessidades e começa a ajudar essas pessoas com donativos, com alimentos e com dinheiro, outras coisas mais. Enfim, meus irmãos, esse apostolado se aplica a todos nós. Fica desde já o conselho, a orientação, a dica, para que em casa, depois, todos nós possamos ler em sequência, que eu já falei na semana passada e repito hoje, né, a leitura dos capítulos 8, 9, 10 e 11 de São Mateus, porque nos ajuda a acompanhar os relatos de Jesus, o que a gente chama de textos mais narrativos dos acontecimentos da vida de Jesus, e no capítulo 10 inteiro, o discurso de Jesus aos apóstolos. E isso nos ajuda a compreender bem a sequência de textos dessas semanas, embora que semana que vem tenhamos uma outra liturgia chamada a liturgia de São Pedro e São Paulo, que vai destoar um pouquinho dessa sequência, mas a leitura continua sendo bem recomendada. Qual é o discurso de Jesus hoje? Feito agora toda essa introdução, qual o discurso de Jesus hoje para os discípulos? Para a gente compreender isso, vale a pena a gente observar qual é a palavra que norteia todo esse discurso. Estamos no versículo 26 a 33. Vale lembrar que o discurso de Jesus é todo o capítulo 10. Estamos no versículo 26 a 33. Hoje, a palavra que norteia o discurso de Jesus é: não tenhais medo. Vejamos novamente. Jesus diz: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não têm poder de matar a alma. E depois de falar tudo isso e dizer que o Senhor cuida até dos pardais, para dizer que o Senhor cuida da gente, ele diz: não tenhais medo. 3 vezes Jesus fala: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Não sei se você se lembra, mas não faz muito tempo, nós tínhamos um outro evangelho na liturgia, que também tinha essa construção de 3 vezes, não tenhas medo. Foi na ocasião da Páscoa. Na Páscoa também, quando Jesus ressuscita, ele se apresenta para os discípulos ficam apavorados, ele disse: não tenhais medo. Jesus fala também isso logo depois da ressurreição. Uma outra passagem que é muito conhecida, em que Jesus não fala, né, mas que nós tenhamos essa expressão vinda de Deus, é quando o anjo Gabriel
fala primeiramente com Zacarias: não tenhais medo. Depois, quando fala com a Virgem Maria: não tenhais medo. Depois, em sonho com São José: não tenhais medo. Veja que essa expressão é muito própria do Senhor, porque sabe que o que nós temos que enfrentar é desafiador, é difícil. Jesus estava falando aqui nesse texto do Evangelho com aqueles que iriam assumir a missão dele. Qual era o contexto que esses apóstolos assumiam a missão? No contexto de enfrentar aqueles que seriam inimigos de Cristo, e por serem inimigos de Cristo, seriam inimigos deles também. Os apóstolos teriam que enfrentar o medo da morte, teriam que enfrentar o medo de serem maltratados, serem violentados por causa de Cristo. Os apóstolos estavam ali enfrentando o perigo de serem expulsos da convivência familiar, expulsos da convivência da comunidade, por causa de Jesus Cristo. E para isso Jesus falou, ao elegê-los, falou: não tenhais medo. Isso se aplica para a gente hoje também. Hoje, nós também corremos riscos por causa do seguimento a Jesus. Nós temos riscos também. Claro que o nosso tempo não se compara ao tempo dos apóstolos, quando não havia liberdade para eles viverem uma vida cristã. Não se compara. Contudo, em nosso tempo, por causa de Cristo, nós também podemos enfrentar certas dificuldades aí na relação com outras pessoas que podem não aceitar a nossa vivência, até dentro de casa. Não é raro a gente encontrar pessoas que, para viverem a sua fé dentro de casa, passam por alguns desafios, passam por algumas dificuldades, enfrentam ali resistências, e nem sempre é porque o outro está sendo obrigado a viver alguma coisa que não concorda e não acredita, mas é porque realmente é criticado só pelo fato de praticar uma ou outra obra cristã. Às vezes, na nossa vivência na sociedade, nós nos vemos em situações em que ser cristão exige da gente muito, exige uma postura nossa, exige da gente, às vezes, uma coragem de ser contra a direção das pessoas, do que as pessoas estão vivendo, e até mesmo exige uma coragem de não compactuar com o erro, não compactuar com o mal, não compactuar com aquilo que está desencaminhado. Então, para essas situações, a palavra de Deus também se volta para todos nós, dizendo: não tenhais medo. Não tenha medo de ser autêntico. Não tenha medo de ser cristão verdadeiro. Não tenha medo de assumir aquilo que Deus te pede. Talvez, mais do que os inimigos da fé, eu penso que essa expressão vale para quando ser cristão exige da gente uma renúncia de nossas vontades, uma renúncia do nosso bem-estar, uma renúncia dos nossos prazeres, uma renúncia da nossa vontade, nosso querer. Se para seguir a Cristo você precisa renunciar a muita coisa, hoje também para você essa palavra ela tem força. Não tenhais medo. Não tenhas medo de renunciar a alguma coisa que você já assumiu como própria. Quando eu pregava aqui há 2 semanas atrás sobre a conversão de São Mateus, eu dizia justamente que eu imaginava que São Mateus já queria há muito tempo largar aquela banca de coletoria de impostos que para ele era lugar de pecado. Mas ele tinha medo, por quê? Porque aquele emprego trazia para ele a segurança financeira. Então, sair do pecado para São Mateus significava perder dinheiro, entrar numa insegurança e passar, quem sabe, necessidades. Quando Deus chama Mateus, ele larga tudo e vai. Talvez estivesse faltando só um empurrãozinho, talvez estivesse faltando um ato de coragem,
talvez estivesse faltando alguém para incentivá-lo. E ali São Mateus foi e depois se tornou um seguidor e um servidor também de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, meus amigos, é importante que a gente aplique isso em nossa vida. Seguir a Cristo, em muitos momentos, é exigente. Ser fiel ao Senhor, em não poucas ocasiões, nos custa bastante. E como eu disse, talvez nos custe mais ser fiel ao Senhor em situações ordinárias e até sem muito testemunho de outras pessoas, sem que outras pessoas nos obriguem a fazer o contrário, ou nos forcem a fazer o contrário. Enfim, temos que ter coragem, temos que ter, sim, confiança naquele que nos chama, temos que ter aqui uma disposição de renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso querer, renunciar às nossas disposições, para que sejamos fiéis ao que Deus nos pede. E isso o Senhor está pedindo a gente, olha, não tenha medo de se sacrificar por essa fidelidade. Não tenha medo de renunciar ao que for preciso para ser fiel a Deus. Não tenha medo de passar vergonha por causa de Deus. Não tenha medo de correr perigo por causa de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Vá. Se alguma coisa te ameaça por causa de Deus, não tenha medo. Se alguma coisa te coloca em insegurança, não tenha medo. Se alguma coisa te coloca em medo, o Senhor está aqui te exortando a superar esse medo. Agora, o que nos ajuda a manter constância com Deus? O que faz com que a gente viva uma vida bem programada com o Senhor? É o exercício da oração. Não tem como a gente querer ser fiel a Deus em nada, ou em qualquer coisa, perdão. Não tem como a gente querer ser fiel a Deus em qualquer coisa e não exercitar a oração. Mas não vale uma oração utilitarista. O que é uma oração utilitarista? Eu procuro a Deus quando eu preciso. Estou com uma necessidade. Eu tenho uma urgência. Então vou começar a rezar. Vou buscar a oração. Isso é uma oração utilitarista. Nós precisamos de uma comunhão com Deus. Nós precisamos de uma relação com Deus. Nós precisamos de uma constância com Deus. Nossos jovens fizeram o retiro mariano e muito foi falado sobre a nossa relação com a Virgem Maria e a necessidade, principalmente, da oração do terço. Não tem como a gente construir uma relação com a Virgem Maria e não ter uma oração do terço. E não é raro a gente ouvir alguém falando que não consegue rezar. Não consegue rezar o terço, não consegue rezar outras orações, tem uma vida muito corrida, é difícil. Vejam, nós estamos em um tempo aí de Copa do Mundo, né? Está aí, sexta-feira, muita gente que dorme cedo foi dormir tarde, para poder assistir o jogo. Qual é o contexto dos jogos? A gente se prepara, já separa o lugar, já cancela todos os outros compromissos, já fica ali todo mundo focado, a roupa é pensada para ser caracterizada, o foco fica naquilo ali, e talvez seja uma das poucas coisas que faça o brasileiro hoje, ou faça a gente hoje, largar o celular para dar atenção a uma só coisa, né? Quando a transmissão não é pelo próprio celular, obviamente. E por aquela razão, fica todo mundo ali, 1h30, focado em uma atividade. Talvez nós, por outras razões, por outras causas, possamos dizer, né, olha, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas por causa do jogo, assim, a gente para todas as outras coisas e foca só nisso. E ali fica a atenção naquele tempo. E olha, eu disse 1h30 porque é o tempo que a bola rola, é o tempo de jogo, sem contar os intervalos, o que vem antes e o que vem depois. É o foco ali, só naquilo. Se você consegue se organizar para assistir um jogo dessa forma, para assistir um filme, para sair, a oração precisa da mesma dedicação. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao jogo. Só estou dizendo que a mesma dedicação que nós temos
para algo como assistir a um jogo, precisa também que nós tenhamos esse compromisso de estar com Deus, esse compromisso de estar com o Senhor, e já programar o nosso tempo para isso, já planejar o nosso horário para isso, de modo que naquele momento, a nossa atenção seja simplesmente aquela oração, aquele tempo. E olha que eu falei de 1h30 a 2 horas dedicada a um jogo. Talvez nenhum de nós aqui, se for calcular, né, o tempo de oração, fique 2 horas assim em oração. Pode ser que até durante um dia inteiro, somada as horas, para quem tem uma disciplina maior de oração, sem dificuldade nenhuma a gente consegue fazer 2 horas de oração, para quem reza o rosário, para quem tem a leitura bíblica, junto com a leitura do texto, a oração do texto, a adoração. Agora, 2 horas contínuas, talvez poucos, realmente tenham esse exercício, provavelmente de oração. E aí começa a oração, começa a se distrair, começa a pensar nisso, começa a querer olhar o celular, começa a se preocupar com outra coisa e se distrai com facilidade. Eu quero aqui muito incentivar que você consiga dedicar um tempo para a oração. Vejam, dedicar um tempo à oração significa programar a sua oração. Não vale só o tempo da missa, não. A missa também é oração, mas separar um tempo para Deus, separar um tempo para o Senhor, reservar aquela hora que é de Deus, aquela hora que é só dele, e naquela hora você pode rezar seu terço, você pode fazer sua meditação bíblica, você pode trazer outras piedades, ou ficar diante do Santíssimo Sacramento em oração, enfim, dedicar um tempo de qualidade para o Senhor, um tempo realmente ali de valor para Ele. E à medida que você exercita isso, à medida que você pratica isso, você consegue criar em você uma confiança em Deus, para que nos momentos difíceis, nos apuros, nas dificuldades, você não tenha medo, você não tenha ali uma vontade de fugir. Insisto, a oração é o que vai fortalecer você para, em muitas situações, ter coragem de dizer não, ou de dizer sim, quando esse sim é para Deus. Se você está numa luta, por exemplo, para vencer um pecado, você dificilmente vai vencer esse pecado se não criar em você uma disciplina de oração. Até porque a falta da oração já é um pecado. Deixar de rezar já é um pecado. Então, a nossa vitória na graça de Deus, nossa vitória de um pecado, começa com uma disciplina de oração. Uma disciplina de oração. E aí volto aqui, especialmente para quem fez o retiro, mas o que eu vou dizer agora não é só para esses, mas vale a pena que você hoje já programe a sua oração de amanhã. Vale a pena que você hoje já tenha aqui uma ideia de que horas você vai se encontrar com Deus amanhã. Você talvez já esteja com um horário para chegar na escola, chegar no trabalho, você tenha já a hora para fazer uma ou outra coisa, talvez você tenha a hora para fazer algum tipo de lazer, algum tipo de esporte. E que horas que você vai rezar? Não pode ser o tempo que sobrar. Não pode ser a hora que der. Não pode ser o momento assim que de repente se encaixar no seu dia, não. Você precisa se planejar para isso. Que horas você se separa para Deus? E talvez valha a pena afastar algumas coisas para que o tempo de Deus seja preservado. Talvez valha a pena você botar para mais tarde alguma coisa, ou adiantar a sua oração para que o tempo de Deus seja preservado. Eu só faço uma ressalva. Cuidado para não colocar o tempo de Deus para a última coisa do seu dia, porque talvez você não consiga cumprir. Talvez você não tenha mais disposição para rezar. Talvez essa última coisa do dia já seja aí, né, uma coisa que você nem vai ter tanta fidelidade assim. Tem pessoas que conseguem rezar bem no final do dia. Não é um erro, não é um problema. Mas se a gente não está habituado a rezar no final do dia, vale a pena não fazer isso. Coloque durante o dia um horário, um momento para se encontrar com Deus. E fique atento que provavelmente na hora que você estiver
que rezar, um monte de coisa vai aparecer para te tirar da oração. E é aí que você tem que ser fiel ao seu propósito, ao seu compromisso. Agora é a hora de Deus. Pensa que se acontecesse alguma coisa na hora do jogo, você vai falar assim, depois eu resolvo isso. Né? Exatamente você pensar isso. Então, na hora da oração, depois você resolve isso. É a sua hora de dedicar tempo a Deus. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser fortalecido a ser fiel a Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo no apuro. Não tenhais medo de dedicar tempo à oração. Não tenhas medo de criar rotina de oração. Não tenha medo de criar fidelidade ao terço. Não tenha medo de começar hoje ou amanhã o seu tempo, especialmente dedicado ao Senhor.